Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Maravilha! Bem, a mensagem que eu vou deixar rapidamente, ela é para o Dia dos Pais. Parabéns, cara. Bem, moça. Augusto aí, Augusto também. Você não, tá? Mãe e pai. Olha, deu para todos nós. E tem umas Faz aí, valeu? Parabéns aí. Um põe, né? Um Põe. E aí, pessoal, parabéns aí, tá? Quem tá ouvindo aí, os pais. Isso, a todos os papais, né? A todas as mães papais, né? Isso também é muito importante. Ou os vovós papais, né? Existem muitos pais. Pais de coração. Pais de coração. Existem muitas formas de paternidade para além dos laços de consanguinidade. Né? E que Papai do Céu abençoe hoje e sempre. E eu gostaria, obviamente, de pegar uma figura ilustrativa nessa direção para a gente refletir. E eu acho que não poderia deixar de ser o nosso amigo Zé. Né? Marido de Maria, né? Carpinteiro, né? Zé Carpinteiro. Isso. Por um tempo. O Zé tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. E eu vou, num breve texto de Mateus, no capítulo 1, no verso 18, e a gente pensar nas contribuições que o Zé deixa para a gente. E que eu creio que vai ser útil tanto para os pais, quanto para as mães, quanto para os filhos, quanto
para o nosso comportamento em geral diante da vida, né? E aí no verso 18 ele diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que eles tivessem tido relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui começa o ponto primeiro do que eu queria chamar a atenção rapidamente. Um homem justo, ele não quer infamar, mesmo que ele tenha o direito legal para tal. José vivia numa sociedade, se hoje a gente diz que a nossa cultura é patriarcal, machista e racista, a época de José o era ao cubo comparado com a nossa. De modo que legalmente, moralmente e socialmente, José tinha todo o amparo, todo o resguardo para que ele fosse acolhido na sua dor e no seu ressentimento relativo a se deparar com a esposa grávida. A noiva, né? A noiva grávida. Se bem que o termo desposado já indica um laço de compromisso, né? Embora as portas do casamento. Embora se acredite ainda. É porque naquela época essa questão do casamento ela era um pouco diferente dessa nossa progressão, namoro, noivado, casamento, que a gente, e agora hoje em dia a gente tem ainda ficar, namoro, noivado e casamento, entendeu? E nós estamos proliferando cada vez mais os tipos. Mas uma vez ali desposado, já havia um laço de compromisso, de interação, que poderia caber mais uma celebração para a formalização formal da união, mas a proximidade ali ela já estava estabelecida, né? O compromisso, pelo menos a troca de expectativa, eu sou para você, você é para mim, né? E justamente nesse patamar, Maria aparece grávida, né? E olha, particularmente, pelo menos no que diz respeito ao âmbito de um relacionamento afetivo, amoroso, eu creio que um dos acontecimentos mais catastróficos que possam ocorrer nesse âmbito é a traição, né? Sobretudo e principalmente aquela que acarrete a gravidez da mulher. E principalmente ainda dentro do aspecto, porque a gente precisa se transportar para aquele momento, para aquela cultura, que era uma mentalidade que ultra favorecia a figura do homem em detrimento da mulher. A mulher tinha ainda um papel muito secundário, muito marginalizado, muito dependente da figura masculina para ter uma inserção no todo social, sob pena de, uma vez não estar vinculado a uma figura masculina, a realidade era muito cruel, caberia-lhe ou a mendicância ou a prostituição, básico, né? Difícil ter um outro tipo de inserção social sem que fosse essa a realidade. Então, sem que José fosse avisado antecipadamente, a liberdade do Espírito engravida Maria
num dado acontecimento absolutamente revolucionário, que só se podia ter ideia desse tipo de coisa via a história das religiosidades antigas do tempo. Porque nas mitologias você vai lá e você vai encontrar vai ter o Boto aqui no Brasil, né? O Boto Rosa. Mas na mitologia, eu agora vou esquecer, agora não me lembro, não me recordo, mas nada que uma gulgada aí você não encontre aí divindades na mitologia. Até os súcubos e os íncubos, né? Isso. O próprio Zeus, né? Ele engravidou muita filhas dos homens, né? numa relação divina aí, onde a mulher passava a conceber o filho de um deus. Fora a história dos nefilins, mas tudo isso participava de uma cultura muito remota. Já não era algo do dia a dia ali, e de repente isso na prática acontece justamente com um casal teoricamente inexpressivo na Judéia, não tinham qualquer projeção política e tudo. Agora, o que a Bíblia nomeia de justo, a gente hoje poderia nomear de equilibrado. A gente hoje poderia nomear de um sujeito que dispunha de um domínio próprio. Porque, ao saber da gravidez da esposa, a intenção de José de não querer infamar ou difamá-la, ele resolveu deixá-la secretamente. Olha que interessante. Ele não iria jogar aos quatro ventos o que aconteceu. Ele não iria desossar a esposa. Imagina. Que é uma predisposição que eu vejo. Hoje, então, sobretudo, nós estamos vendo a atitude de muitos camaradas jogando mulheres aí do terceiro, do sexto andar, espancando no elevador. Porque hoje os relacionamentos possuem um compromisso muito mais com o próprio impulso do que com o outro. Os relacionamentos afetivos, eles são uma relação do sujeito com o próprio umbigo, e o outro, ele entra apenas como um coadjuvante, um objeto de projeção das próprias realidades narcísicas do sujeito, que já entra numa relação predisposto a fazer o outro se submeter, se sujeitar aos protocolos das idealizações dele. E eu vejo muito relacionamento sendo boicotado e sabotado porque a própria pessoa aliena a possibilidade da sua vivência de paz na integridade do outro. Então, o outro precisa jamais incorrer na possibilidade de traí-lo para que ele consiga viver uma vida sossegada. E a gente, quando aliena a nossa paz no modo como o outro conduz a vida, isso é a receita perfeita para uma vida de angústia, de perturbação, porque você desloca o eixo da referência relativo a onde a paz verdadeiramente pode se estabelecer, e você atrela isso ao modo como o outro conduz a vida dele, e isso é absolutamente perturbador e fadado a você nunca encontrar um descanso para a própria alma, salvo o outro se submeta a viver uma vida de rodinha de hamster junto com você. Salvo o outro tope comprar o seu capricho e viver sequestrado dentro dos devaneios que a sua imaginação produz, projetando no outro a possibilidade de causar uma catástrofe na sua própria vida. Então, esse é o desenho da maioria dos relacionamentos adoecidos que a gente percebe hoje, no dia a dia. É uma fiscalização de celular, de rede social. Até a rede social tem que fazer com o nome junto.
fulano, tem que fazer a rede social junto para não ter problema, entendeu? Para ver quem o sujeito curte, quem o sujeito comenta, quem curte as coisas que o sujeito posta. E aí a pessoa vai perguntando por que ela chega no final da semana totalmente esgotada e estressada, e ela não percebe as capilarizações por onde a energia dela vai sendo toda drenada nesse exercício denso, sabe, ardoroso, de ficar meticulosamente fiscalizando os passos do outro. José, o nosso amigo Zé aqui, ele ensina isso pra gente aqui. Olha que interessante, ele iria deixar secretamente. E por quê? Porque para ele entristecia o fato de que a pessoa a quem ele escolheu amar agiu de uma forma tão covarde, supostamente. E ele precisava ponderar acerca dessas coisas. E foi o que ele foi fazer, ó, no versículo 20. É o que não existe mais entre a gente, praticamente, na relação, porque tudo quanto se insinua, não precisa nem se estabelecer como de fato e verdade, mas tudo quanto apenas se insinue como traição, parece já virar uma chave de uma ignição, onde a pessoa se torna possuída pelos seus próprios demônios interiores, entendeu? Onde ela quer buscar extravasar tudo aquilo que ela considera como seu direito relativo ao poder que ela conferiu para o outro de desgraçar a própria vida. Não há mais dignidade em se padecer a dor e a tristeza de maneira sóbria, de maneira digna, né? O fato de se passar pela tristeza e pela dor, se tem como a gente debruçar isso sobre o outro como responsabilidade, inconscientemente nos confere a autorização de a gente se diabolizar na direção do outro. E isso tudo nada mais é do que a produção de álibis para a gente sempre manter uma reserva técnica daquilo que no fundo a gente não quer trabalhar na gente, que são as nossas próprias inseguranças, que é a nossa própria fragilidade de concepção de eu, que perde a sua linha fronteiriça na relação com o outro e a gente já não sabe definir o que sou eu, o que não sou eu, né? E aí, por exemplo, então a gente vem para o verso 20 e ele diz: enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, né? Eu fico imaginando aqui que o camarada ficou pensando nisso até dormir, né, velho? O cara está pensando, eu acho que ele já nem percebeu o momento que, puf, o cara foi, porque pelo menos o anjo chamou em sonho, né? Ponderar é uma atividade da consciência, mas sonho já é uma atividade do inconsciente. Então o cara começa acordado e dorme. E é quando ele dorme que vem, se fôssemos falar numa linguagem junguiana, a compensação do inconsciente para deter a angústia da consciência, nesse movimento autorregulatório da nossa psique. E aí vem o anjo do Senhor e passa um recado para ele, olha que interessante, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Despertando José do sono, é que a narrativa, ela é assim, estupidamente resumida, né? Porque assim, como lhe ordenar o anjo, assim, sabe, parece que foi a coisa mais fácil do mundo.
cara, meu irmão, ele entra em transe de tanto ponderar sobre aquelas coisas e de repente ele acorda e ele fez como o anjo me ordenou. Sabe? Só que... E recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Só que eu fico imaginando, porque eu lido com isso o tempo todo, da gestão psicológica que você tem que fazer com isso. Meu amigo, pode aparecer anjo para você consolando, mas há uma cota daquilo que te cabe, que se chama sua imaginação. Esses dias, por exemplo, eu estava postando lá no meu perfil no Instagram e na minha fanpage também uma matéria da BBC. O casal foi sentar para conversar sobre o passado sexual deles, assim, pá. O cara desgringolou o chifre retroativo. O cara começou a ter imaginações tão vívidas da mulher tendo relação com o ex dela, que a sensação é de que ela estivesse traindo ele. E aquilo começou a girar e olha que nem houve traição. Foi uma conversa que geralmente às vezes pode acontecer numa relação onde eles começaram a falar de parceiros anteriores e a imaginação do cara tomou lugar e começou a trazer aqui, a substituir a realidade presente com os devaneios onde ele imaginava a mulher tendo relação com o ex. E aquilo provocou confusões extraordinárias. Isso daí anjo não vem silenciar, não, gente. Isso aí não adianta, anjo. Você acha que o que o anjo vai descer para ele e falar, filho, isso ocorreu no passado. Isso não é mais. Não, isso é comigo. Isso é com você. Eu acho que o nosso amigo Zé, se ele tem uma coisa para contribuir para a gente, é o exemplo de alguém que se fez senhor das suas próprias imaginações. Porque só quem vive assim pode botar o pé no absurdo da vida. Porque isso daqui é um absurdo que eu li. Mentalidades mais céticas traduzem isso daqui como um mito. E eu não os recrimino, porque isso aqui é uma coisa que você só lê pela fé, não adianta, você vai ter qualquer outro tipo de olhar para isso daqui. Agora, eu lá no lugar do José, meu Deus do céu, é o ápice da gestão das imaginações na direção de uma diretriz da consciência, porque a fala do anjo foi uma diretriz da consciência. E quais são as diretrizes para a consciência que pelo menos nós podemos ter para o nosso dia a dia? Talvez pode não ser suficiente para você, mas uma das diretrizes para a consciência é viver em paz. Isso te chama atenção? Agora, para viver em paz, existe aquele verso que diz: esforça-te e empenha-te para alcançá-la. Não é o que o texto bíblico fala? Esforça-te e empenha-te para alcançar a paz. E para onde que vai se debruçar o nosso esforço? É na imaginação. Porque a imaginação, ela é a tela de projeções das dominâncias afetivas e emocionais que, de sentimentos, passam a se expressar na forma de imagens e vão se criando cenografias na nossa mente que, pelo modo como elas são investidas energética e emocionalmente, elas têm o poder de se substituir à realidade. Daí nasce a paranoia, daí nasce a insegurança, daí nasce os ciúmes adoecidos, porque a gente começa a lidar com a realidade como se a nossa imaginação fosse a medida de verdade sobre a realidade. E o nosso amigo Zé? Nosso amigo Zé viveu em paz, pisou o absurdo, se fez pai por consideração do Messias,
porque se fez senhor da própria imaginação. Eu acho que essa é uma grande contribuição que o nosso amigo Zé tem para oferecer no Dia dos Pais, justamente diante de uma proliferação de senhores, sobretudo, que, sucumbindo à hemorragia das próprias imaginações relativo a um passado não resolvido e à assimilação de uma cultura adoecida, que trabalha com a ideia de que quem trai é o espertão e o traído é o otário da história, quando na verdade é tudo o contrário. E eu concordo quando o Caio disse lá na mensagem que eu não tenho medo do que o outro pode me fazer, eu tenho medo de mim. Porque quando você passa a entender aonde existe, da onde flui, da onde prorrompe o verdadeiro boicote daquilo que desestabiliza a sua trajetória, então com o outro a gente se entristece, a gente pode se entristecer com o outro. A gente com o outro a gente pode vir a ser atravessado pela dor. Mas agora o outro já não é o ponto de total desestabilização da sua existência, como se a atitude do outro amputasse, fragmentasse a constituição do seu próprio eu, da sua própria identidade, que é o modo como tacitamente se forma o vínculo entre a maioria dos casais. Entre a maioria dos casais. Né? Que forma um laço de compromisso onde a natureza básica do que os une é um solo ansiogênico. Porque dependendo do como o outro se comportar, ele pode se tornar o responsável pela maior desgraça da minha vida. E isso é uma relação cuja aliança é pautada tendo os devaneios da imaginação como a liga da relação. E não a própria realidade. Porque o que é a realidade? A realidade é de que eu sou o responsável tão somente pelo meu próprio arbítrio. E é isso que me basta. Por mais que me afete, por mais que me atravesse, está sempre de modo secundário ao malefício que eu posso fazer a mim mesmo. E o maior malefício que eu posso fazer a mim mesmo é nutrir o auto-engano de que o outro é o meu perigo. Porque eu passo uma vida pautada pela ansiedade, pelos descontroles, pelas impulsividades, pelas cagadas de jogar uma mulher pela janela fora, quando na verdade o dragão, o bicho, o demônio estava morando dentro de mim o tempo todo e eu extremamente preocupado com a integridade alheia. Esse é o maior auto-engano em que o nosso amigo Zé traz aqui uma preciosa contribuição de equilíbrio, de foco correto naquilo que de fato é a realidade das coisas e que nos permite passar pelos absurdos da vida sem surtar e sem nos tornarmos vítimas de nós mesmos. Né? Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para o Dia dos Pais, em nome do nosso amigo Zé Carpinteiro, né? Que morava ali em Nazaré. Entendeu? Ele não era psicólogo, né? Não era. Zé não era psicólogo. Você vê como é que isso é acessível para todos, né? Psicólogo é a pior raça, pior raça, porque isso aí para psicólogo não é auto-engano, é auto-falho, né? Psicólogo, então, criou álibis à dessa para poder... Que é a virose no médico que não sabe dizer. Virose. A virosezinha, isso. A virose. Essa coisa terrível. Não, isso daí foi vivido pelo Zé Carpinteiro. Né? E a gente fica pensando que esse é o tipo de movimento que só uma pessoa muito elaborada, intelectualizada... Não, isso está acessível a todos nós. E se ele procurasse na Bíblia o que fazer nessa situação, não seria essa a decisão dele. Vai, se ele procurasse a base uma mulher for achada grávida, né? Então ela deve ser
Fechada. Sem sombra. Só pela lei de Moisés dava ampla cobertura para toda a animalidade que ele quisesse expressar. Exatamente. Mas a ele aprouve ser o senhor dos seus próprios impulsos e imaginações. E isso lhe possibilitou ser o viabilizador da fragilidade de Deus na Terra. Olha que interessante. Cara, eu acho isso fantástico. Como Deus confia em quem faz uma boa gestão das suas pulsões. Porque os descontrolados, é por isso que os mansos herdarão a terra. Você acha por quê? Por que os mansos herdarão as terras? Porque os omissos e os passivos, covardes e tímidos, serão engolidos pelos impulsivos. Os impulsivos, por outro lado, se matarão entre si na sua sede pelo domínio. E os mansos são aqueles que sabem se colocar passivos em meio à impulsividade e sabem ter atitude em meio à omissão. Então isso só denuncia que existe uma gestão da própria interioridade baseado num norteamento de consciência saudável. Esse é o chamado, né? Só que para isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, que a gente fique aí com a contribuição do nosso amigo José nesse Dia dos Pais, porque é o melhor presente que eu posso desejar para todos os pais que estão nos assistindo. Ou seja, vivamos o dia de hoje, trabalhemos na direção de produzir uma imaginação que contribua com o fluxo da vida, mas não que se faça substituta da realidade, criando cenários fictícios, fadados a te produzir uma jornada de vida extremamente perturbada, ansiogênica, insegura, apavorada, sem paz, onde no final das contas você vai precisar projetar sobre o outro a responsabilidade de você viver de uma maneira tão inadequada. Mas não. A gente agora vai viver um dia de cada vez, crendo, entendendo que se existe um lugar onde a porta do inferno habita, esse lugar é aqui dentro. Eu sou o meu próprio paraíso e eu sou o meu próprio inferno. Quando essa consciência nasce, vai ter muita pouca transferência para o lado de fora, porque a gente virou os holofotes para a direção certa. Amém? Amém. Então vamos orar, minha gente boa, para a gente almoçar. Pode fechar.